relatório, estudo, né? Ele pode ser realmente, e ele é, né, um instrumento porque ele que garante, mas ele vai depender, né, das condições. Essa dependência que eu queria estar, né, destacando, que a gente precisa falar mais sobre isso, né? É um instrumento que depende das condições que são impostas para ele poder realizar, né, esses pareceres, esses estudos, né? Eu falo da prisão porque é onde eu tenho uma atividade concreta, né, como assistente social, mas a gente sabe também que outros profissionais que também usam muito esse instrumento na sua atividade profissional, né, nós temos aí a Previdência Social, né, os tribunais de justiça, né, o Ministério Público, mas eu destacadamente a prisão, né, essas condições, elas vêm sendo sistematicamente atingidas. E nós, realmente, nós temos que, a gente, no ano passado, né, foi nesse ano, no início do ano, a gente vem falando de uma forma, olhando para a gente mesmo, né? Os nossos pareceres, os nossos relatórios sociais hoje são vergonhosos, eu acho, né? E a gente tem que ter essa crítica sincera, né? Até porque alguns de nós temos estudantes junto conosco, né? E a gente dá uma aula, né, sobre instrumentalidade, pega texto, pega livro, né, dá uma aula daquelas, aí o aluno me acompanha, ele é meu estagiário também, por acaso, né? Aí ele vê que tudo aquilo que a gente falou em sala de aula não acontece. Aí vem aquela retórica dos anos 80, né, que a gente pensa já ter suprimido, já ter avançado para superar, que a teoria na prática é outra. A teoria da instrumentalidade é muito bonitinha, a Irmã da Guerra foi maravilhosa, a aula foi ótima da professora Rosane, mas já entendi que a prática, no dia a dia mesmo, a prática é outra, né? A gente não quer, acho que quando a gente quer tocar nesses assuntos, né, e que não é um assunto qualquer, né, porque nós nos sentimos impotentes para poder mudar essa realidade que nós vivemos, e aí nós temos uma tendência, né, ou a nos isolar nos nossos muros institucionais, né, que a gente faz muito sobre isso, ou a gente começa a retalhar para um projeto que servil a essa política de criminalização. A gente começa a boicotar o próprio instrumento, né? Então, pelas nossas confusões, né, de compreensões, a gente acaba sendo um agente, né, de conservar e de poder realmente materializar um projeto que, teoricamente, nós nos contrapomos, né, que queremos nos contrapor cotidianamente. Pode passar. Eu já falei sobre isso, né, que dentro desse instrumento é o assistente social que define, né, quem vai entrevistar, quantas pessoas vai entrevistar, e nós hoje, né, isso aí seria de nossa autonomia, né, das nossas decisões. Será que a gente realmente faz isso? Porque quem trabalha e tem que atender 35, 40 ou mais pareceres por semana, vai ter um setor que vai ficar atrás de você. Já terminou o relatório? O relatório vai ser entregue quando? Então, nós vamos comunicar ao diretor, que o serviço social, eu também numa determinada unidade prisional, que era assim, o setor nos pressionava até sexta-feira. Sexta-feira, se a gente não atendia a demanda dos relatórios da semana, né, ele encaminhava para o diretor, que a psicologia tinha atendido todos os relatórios, fez todos, a psiquiatria também, porque ele convocou o psiquiatra e ele fez lá em um dia tudo, né? E os assistentes sociais incompetentes ainda não fizeram. Eles tinham 35, 40 para poder fazer, né? E aí nós temos que nos posicionar, né? E aí os assistentes sociais não fizeram, aí vem o diretor e nos chama. Aí vem aquele trabalhador que é terceirizado, né? Que às vezes ele se sente pressionado literalmente pela sua condição, né, de precarização nos processos de trabalho. Eu estou falando nitidamente da prisão, né?
E aí não tem jeito. Se ele queria fazer mais uma entrevista, né, porque ele achou que aquilo ia qualificar, ele ia apurar, pegar mais, detalhar os dados que ele precisa para poder concluir, né, uma interpretação, né, que possa realmente garantir direitos, ele acaba, né, decidindo não fazer mais nenhuma entrevista, ele decide ficar com aquela entrevista que às vezes dura meia hora, né, você colhe todos os dados em meia hora e faz um relatório em meia hora. Né? Então a gente precisa realmente, será que o relatório social se postou dessa forma? Né? O que essa reflexão crítica, ela nos leva? Essa discussão do relatório das prisões, por exemplo, ela nos encaminha diretamente a pensar, inclusive, sobre os tipos de condenações, né? A pouca aplicabilidade, por exemplo, de medidas alternativas hoje, né? Em detrimento de um projeto mesmo que intenciona realmente a criminalização da pobreza. Esse debate parece que é o debate do instrumento, mas ele também potencializa, né, vislumbrar outras questões que me parece que também são fundamentais e com as quais nós também estamos comprometidos, né, para poder avançar nessas visões. Já falei disso também, que os instrumentos exigem capacidade teórica, metodológica, técnica operativa e ética política. Pode passar. Nós temos também que lembrar, né, que na parte, por exemplo, que sobre o estudo, até que a Lobélia colocou com muito detalhe, né, então não vale a pena eu esmiuçar mais, quando a gente vai falar sobre a questão social, que é o nosso objeto que está ali sendo, né, nos convoca a analisar, né, nós não podemos dissociar essa compreensão, por exemplo, né, desse desmonte desse Estado social, né, que nós temos hoje, né, quer dizer, um Estado que é máximo para o capital e mínimo para o social, né, cada vez mais isso se materializa no nosso dia a dia, se a gente vê todas as quebra do banco, né, quem financia a quebra do banco é o Estado, né, quer dizer, quem paga sempre as contas é a classe trabalhadora, né, então nós temos aí, né, uma erosão, né, das bases da ação social do Estado e alternativas privatistas, né, no âmbito das políticas. E também, né, da filantropia que cresce, né, de forma que a gente não pode mais deixar de olhar. Né? O projeto democrático burguês é de legalizar, né, uma política de criminalização dos pobres e do extermínio gradativo das classes balcanizadas. Né? Quer dizer, essa erosão dessas bases desse Estado, né, que no Brasil nunca chegou a ser, né, de uma política de pleno compromisso, né, de universalização com o social, né, essa erosão que faz desmontar esse Estado anterior e que privatiza e que degrada, né, e que precariza, né, ela substitui tudo isso por um projeto democrático burguês, né, de criminalização e que a gente não pode deixar, né, de ter acesso a essa compreensão. Né. Os programas institucionais, por sua vez, né, evidenciam exatamente a produção e reprodução do controle social, do disciplinamento, né, e da subserviência às classes possuídas. É isso que as instituições vêm materializando, não só as instituições prisionais, mas outras instituições que a gente vai, né, tendo acesso, né, na interface da nossa atividade profissional. A saúde, né, a assistência, né, até porque quando a gente estuda serviço social como trabalho, né, a gente vê o papel político dessa profissão, né, e que não é político partidário, né, mas que nós exercemos uma certa influência na forma como a gente encaminha essa atividade, né, na construção de visões. Né. Então, outro dia eu falava numa conversa que eu também fui convidada, agora na Semana do Serviço Social, sobre a questão da penalização da pobreza, né, que eu, ao trabalhar, né, nesse espaço prisional, né, eu assisti uma certa data, né, um aconselhamento muito interessante, né, que dizia para o preso, né, meu filho,
agora que ele já está perto de ir para a Liberdade, porque é isso que a gente vai ver, né, os profissionais que trabalham nas prisões, o discurso é esse, né? Agora que você vai sair de Liberdade, né, não ande em lugares perigosos com gente perigosa. Quer dizer, é uma instituição, né, que contribui no controle social, no disciplinamento, na subserviência, né, e no enquadramento da classe despossuída como a classe perigosa, né? E os locais de moradia dessa população como local dos perigosos. E todas as ações, né, serão para poder perseguir os lugares perigosos e as pessoas perigosas. Portanto, quem já está prestes a sair da prisão deve evitar as pessoas perigosas e os lugares perigosos para que não volte a delinquir, né? Então, eu acho que essa é um estudo sério, né? As instituições, de uma certa forma, eu também fui, porque isso também não é peculiar, isso aí só acontece na prisão. Não acontece só na prisão. Eu, recentemente, eu tive que participar de um atendimento na saúde pública, né? Do estado, inclusive, do município. E eu era familiar do paciente do hospital público, né? E aí acho que eu não estava incomodando muito, porque estava perguntando muita coisa. Veio, né, um agente de segurança do hospital, me convidou a me retirar, obviamente, e ela falou assim para mim: o bom cabrito não berra, né? Quer dizer, é um discurso disciplinador, gente, de controle social. Esse discurso não é um discurso qualquer. Isso aí é um discurso alienado, mas é um discurso que materializa um projeto, né, que está aí, tá? Nós temos também o aumento e o agravamento da pauperização e das demandas sociais. E o seu paradoxo, né? O sucateamento dos espaços públicos e da desqualificação dos serviços sociais, de uma forma geral. Não só os serviços sociais, mas os serviços de saúde, etc. E tal. E aí, a Lorena já falou sobre isso também, eu já mencionei também. E nós temos também aí falta de profissionais e das condições de trabalho para atender a demanda institucionalizada, né? Nós hoje, né, não temos conseguido atender de forma qualificada, né, conforme nós estamos habilitados a prestar serviços de qualidade para os usuários dos nossos serviços. Mas nós não temos oferecido, né, às vezes, um serviço de qualidade em função de todas essas condições que a gente já elencou aí nessa manhã, né? E que são demandas que não são instituídas por nós, não. São as demandas que foram lá instituídas, né, pelos nossos empregadores no processo de trabalho. Então, para poder aí ir finalizando e abrir para a conversa, eu acho que, na minha opinião, né, que eu acho que não discorda muito ainda que eu seja o advogado do diabo nessa manhã, né, não discorda, não há uma divergência entre as nossas falas, né, que a gente precisa reafirmar no processo interventivo o parecer, né, os estudos, os laudos, os relatórios, como instrumentos com autonomia profissional que requer decisões que entrelaçam o compromisso com os direitos humanos. Então, acho que a gente precisa reafirmar isso, né? A gente precisa ter firmeza, né? Ao ter clareza do que significa esse instrumento, né? E da potencialidade que ele pode representar, né? As pressões, elas são muitas dentro do nosso processo de trabalho, né? Sobretudo em alguns locais, né? Mas a gente precisa manter essa convicção do que significa isso, né? E saber que enfrentar a forma desqualificada como vem sendo processados essa demanda